Salve, salve, estamos de volta com os Pingos nos Is. Aqui Felipe Moura Brasil com Augusto Nunes em São Paulo, lá de Brasília, José Maria Trindade. O empresário Fernando Bittar foi interrogado nesta segunda-feira pela juíza Gabriela Hart, substituta do Sérgio Moro, da 13ª Vara de Curitiba. Bittar, o ex-presidente Lula e outras 10 pessoas são réus no processo do sítio de Atibaia da Operação Lava Jato. Ele explicou que em um determinado momento passou a frequentar menos o sítio e que a família de Lula começou a utilizar mais a propriedade, inclusive levando objetos pessoais para o local. Coisa linda, né, Augusto Nunes? Você deve ter muitos amigos que emprestam suas casas. Estou à procura de um. Pelo Brasil e pelo mundo. Um só eu procuro. O Bittar disse também que acreditava que o ex-presidente faria o pagamento das obras, mas o MPF afirma, ele acreditava que o Lula ia pagar pelas obras. Mas o MPF afirma que notas fiscais da reforma estão em nome do empresário, com pagamentos feitos pela OAS e pela Odebrecht, como no caso do empreiteiro Carlos Prado. Quem é que acredita que o Lula ia pagar reformas feitas pelas empreiteiras do Petrolão, que tinham um contrato público com a Petrobras durante os governos do PT e estavam lá fazendo um favorzinho extra, individual, pessoal, lá na casa de veraneio do Lula? É brincadeira essa conversa. O réu foi questionado sobre uma nota fiscal de prestação de serviços do empreiteiro em nome dele, Bittar, e de um contrato de prestação de serviços também em nome dele. Bittar disse que não tinha conhecimento. Andrezão, a gente tem um trecho aí desse depoimento do Fernando Bittar, que é considerado, acusado de ser o laranja do Lula no sítio de Atibaia. Solta aí. Vou falar uma coisa para a senhora. Eu imaginei que eles estavam pagando. Na minha cabeça. O senhor presidente? Tia Marisa e o presidente Lula. Tá. Eles que estavam pagando. Então, na minha cabeça não tinha nada ilícito. Não tem nada de ilícito no fato desse estar pagando. Uma grande empreiteira. Na minha cabeça, desculpa, doutora, mas o presidente Lula saiu com uma popularidade enorme, as pessoas queriam agradar ele era um cara querido. Agradar uma coisa, mas pagar uma reforma de 700 mil, 300 mil? Não pagar, ele pagar, ele contratar uma empresa e pagar, não vejo problema. Se ele pagasse, se tivesse feito, aí a questão pode ser ética, pode ser uma discussão, mas do ponto de vista de negociata, não tinha nenhuma. Na minha cabeça eles estão pagando a obra, contrataram uma grande, eu não faria. Olha, excelente intervenção da juíza Gabriela Hart. Vocês veem que aparentemente, é óbvio que a gente vai ver aí quais sentenças que ela vai dar ainda, mas aparentemente o Moro deixou em boas mãos o caso do sítio de Atibaia, porque o Fernando Bittar, você reparou, Augusto? Ele estava falando, não, eu achei que o Lula ia pagar, então na minha cabeça não tinha nada ilícito. E o presidente saiu com muita popularidade, então muita gente queria agradar ele. Aí existe tudo contraditório. É tudo contraditório. Quer dizer, é o sujeito que não tem muita convicção do que fala, aí vai dando. Isso aí acontece na vida pessoal, né? Quando o sujeito vem com duas desculpas para um problema, quem tem uma razão para ter cometido algum problema, ter feito um erro e tal, normalmente tem uma razão muito específica sobre aquilo, né? Quando o sujeito começa a dar duas alegações, não, o Lula era muito popular, muita gente queria agradar ele, não, eu achei que ele ia pagar. Aí a juíza fala, bom, são duas coisas bastante diferentes. Completamente. Aí ela pegou, né? Exatamente. Aí é o seguinte, né? Nós que estamos habituados a lidar com imagem também, não só com a voz, a gente sabe que a voz também é reveladora, mas o rosto fala. O rosto fala. Você vê a expressão de uma pessoa. Como vimos, a expressão do Bittar está escrito assim, culpado. Estou mentindo. Ele está completamente perdido ali, porque, para o meu espanto, repito, os brasileiros, esses quadrilheiros que sabem roubar com tanta competência, com tanta volúpia, são um desastre em matéria de álibi. Eles não preparam. Ele nem treinou o discurso. Fica evidente que ele começa a dizer... eu achei que a tia Marisa e o tio Lula, o Lula ele não chama de tio, é o presidente, né? Eles pagariam e tal. E, sabe, ele tinha muito prestígio, então é natural que todo mundo queira agradar. Peraí, vai pagar ou vai ganhar? É aí que a juíza pega. Espera um pouquinho, o diferente é dar uma reforma. Mas ele estava indo para uma encruzilhada em que nenhum caminho ele poderia seguir. Os dois eram falsos. Os dois levavam ao penhasco. Ele não sabe nada disso aí. E é culpado, sim. E vem aí uma condenação, porque a voz da juíza também antecipa
que ninguém gosta de ser tratado como idiota. E um depoimento desse é uma maneira de você achar que quem está te ouvindo é otário mesmo, ainda que seja uma juíza. Zé Maria Trindade, tem muita gente aí em Brasília querendo te agradar também, Zé Maria? Te pagar umas reformas na casa? Não, aquela propriedade rural que você tem ali perto de Brasília, Zé. Não, já em nem Goiás. Fazer nada, nem pedal. Não, tudo suado, dividido em prestação. Olha, eu vou repetir uma história que eu já contei aqui. No governo Collor de Mello, a situação era mais livre, né, legalmente, evidente. E houve, por exemplo, que todo mundo se lembra, e os presentes aconteciam. E houve um que provocou um debate danado. O então ministro Ricardo Fiuza recebeu de presente, né, para o seu lago, no seu sítio, uma dessas motos aquáticas, né? E aí isso provocou, foi manchete em vários jornais, provocou um grande debate sobre o presente. Ele, gente, me deram de presente e tal. E isso provocou uma regulamentação sobre o presente a um servidor público. E hoje, já há muito tempo, não é hoje, isso antes do governo Lula, já havia a determinação legal de que um funcionário público, qualquer que seja ele, de presidente da República ao porteiro de repartição pública, não pode receber um presente superior a R$200. Então, isso houve uma mudança de hábitos aqui em Brasília, aquelas cestas maravilhosas de Natal que as pessoas mandavam. Veja bem, uma cesta de Natal, mas é que tinham cesta com vinhos carésimos, champanhes carésimas, enlatados importados caros e tal. Isso está proibido. As cestas se resumem ali a panetone, uma coisa mais simples e mais barata, que não atinja os R$200. Lula sabia disso. Então, não há dúvida de que era um crime admitido. R$200 é o presente que um servidor público pode receber, né? Agora, eu acho que o Fernando está ali na malandragem, ele está querendo duas coisas. A primeira é ficar livre e depois é ficar com aquele sítio para ele. Ele está assustado. Né? Agora, Zé, você tem... A primeira ele está querendo ficar com o sítio para ele. Com o sítio para ele. Você tá dizendo. Agora, Zé, você tem sobrinhos? Você tem sobrinhos? Tenho. Você tem algum sobrinho tão amoroso assim, Zé? Que coisa bonita. Ele deixou a tia Marisa fazer o que quisesse. E deixou o tio Lula também ficar à vontade lá. Ele disse que até parou de frequentar. E o mais divertido, só rindo desses idiotas aí que vão todos acabar na cadeia, ele não voltou a frequentar o sítio nem depois que o tio Lula, por motivos óbvios, parou de aparecer por lá. Ele não vai ao sítio. Mas é dele. Tá tudo abandonado. Tá bom. Pois é. Mas ele tá ali numa luta boa ali. Tá, viu? Eu quero ficar com esse sítio para mim. Já pensou? Eu esperei que eles pagassem. O sítio é meu, vou ficar com o sítio. Mas, na verdade, ele será condenado por lavagem de dinheiro. Né? Corrupção, talvez não, né? Porque ele não participou diretamente, mas por lavagem, sim, por ter deixado o sítio no nome dele. É isso aí. Pois é, então quando a gente fala em agrado ao ex-presidente da República por parte de uma empreiteira que tinha contratos públicos com o governo dele, do partido dele, se está se falando em propina, né? É por isso que a juíza... A não ser que seja até R$200, né? Até R$200, uma caneta, né? É roubalheira mesmo, é ladruagem, não tem outro nome não. Aqui a gente fala o nome, né? Exatamente. E o último a depor na segunda-feira foi o advogado e amigo de Lula, Roberto Teixeira. O delator Alexandrino Alencar, ex-executivo da Odebrecht, aquele que era companheiro de viagens do Lula, afirmou que Teixeira ajudou a elaborar um contrato fictício para esconder o real beneficiário da reforma. No depoimento, o amigo de Lula disse que é testemunha do caráter e da lisura do ex-presidente, ia dizer o quê, né? E que se lembra de somente uma reunião com o delator. Vamos assistir a um trecho do depoimento do Roberto Teixeira, Andrezão. Eu sou testemunha, quer dizer,
eu sou testemunha do caráter e da lisura com que o presidente Lula sempre agiu na vida inteira. Eu tenho exemplos e exemplos na vida inteira. A única coisa que eu sei era que era a propriedade do Fernando. O tempo do Fernando. Aliás, se é uma pessoa que tem certeza de que a propriedade era do Fernando, fui eu. O tempo todo, porque fui eu quem o assessorei na aquisição. Então eu tenho a mais absoluta e estou seguro de que a propriedade era do Fernando. Né? Tá bom. A segurança ele não passa nenhuma, né? Ele tá ali nervoso no depoimento. Tá nervoso é o seguinte, se você tem uma testemunha de defesa como o Roberto Teixeira, você não precisa de acusadores. Olha o que ele diz, um especialista em maracutaia dizendo, olha, a maior prova de que o sítio é do Lula é que eu cuidei dos papéis. Isso é uma confissão. Isso é uma confissão e perigosa. Eu disse hoje, ele vive ameaçando me processar, então eu não tenho o menor problema em enfrentá-lo nos tribunais mais vezes. É o seguinte, alguém em países mais avançados no combate à corrupção, o Brasil mudou bastante com a Lava Jato, mas ainda não fomos tão longe quanto outros países. Um advogado desses um Roberto Teixeira, só entraria num tribunal como réu e dali sairia condenado, porque esse tem uma capivara, tem um prontuário que, olha, dá inveja a muito chefão do PCC. Tá aí, servindo como testemunha de defesa e dizendo uma coisa dessa. Um homem como Lula, eu sou testemunha, quem é ele para abonar, como dizem os advogados, abonar o comportamento de alguém? Quem é ele para afiançar que alguém é honesto? Ele não é. Ele não é. Ele tem de mostrar que ele se comporta direito. Tá aí, é o sogrão do advogado do Lula. Se a OAB funcionasse, os dois já não seriam advogados. Fala, Zé Maria. Isso parece aquela propaganda de TV em que o consumidor vai ao Paraguai comprar uma TV, né? E aquele típico enganador lá querendo empurrar uma TV falsa. Aí o consumidor pergunta, e a garantia? Aí ele se assusta, garantia? A garantia sou eu. Sou eu. Exatamente. É isso aí. É isso aí, dá tempo para mais uma nota. Gleisi Hoffmann e Paulo Pimenta estão tentando arrebanhar o que sobrou da claque petista para acompanhar amanhã, do lado de fora do prédio da Justiça Federal do Paraná, o depoimento de Lula à juíza Gabriela Hart no âmbito do processo do sítio de Atibaia. Será a primeira vez que o ex-presidente, condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, deixará a carceragem da Polícia Federal desde que foi preso em 7 de abril deste ano. Lula vai sair da cadeia, mas ele vai voltar rapidinho e, se tudo correr bem nesses processos, vai ficar lá mofando durante muito mais tempo em razão dos crimes que cometeu. Agora, vocês viram aí a intervenção precisa da Gabriela Hart no depoimento do Fernando Bittar, e eu espero que a gente tenha também logo, né, Augusto, as imagens do depoimento do Lula para que a gente possa exibir aqui e comentar, que vai ser imperdível. Claro, e é o seguinte, eu vi nos jornais aí que o Lula está triste, né, na cadeia. Imaginem a manchete oposta: Lula está contente na cadeia. A cadeia não é para alegrar ninguém, é para pensar na vida, e no caso de um preso modelo como ele, aproveitar para ler os romancistas, os grandes romancistas russos, né? Como ele jura que faz, ou assistir a missa das 6 na TV Aparecida. Agora, acabou o Moro, né? Acabou a desculpa. O grande Satã do PT não está presente. Então, o Lula vai enfrentar agora a justiça sem medo. Assim que ele deveria estar animado, porque olha, pronto, acabou. O chefe da conspiração está fora. Ou ele vai dizer que a juíza que está cuidando do caso também está na conspiração? Não. Ela conspira pelo cumprimento da lei, se é que se pode usar o verbo para quem age assim. Vai sofrer um interrogatório tão enérgico, e isso essa palavra é a que deve ser aplicada ao bom juiz. Vai passar pelo mesmo
pela mesma experiência enfrentada aí pelo Pitar, aí o sobrinho postiço dele. Vamos ver o que ele vai dizer depois da conversa com a juíza. José Maria Trindade? O Lula, quando assiste lá a missa através da Rede Vida, ele deve acompanhar tudo daqui de fora sem falar nada e deve sofrer muito. Mas eu vou te falar uma história aqui, viu, Augusto e Felipe? Será um depoimento que marca o último ato desse processo. Em seguida, logo depois, a defesa é ouvida, alegações finais e pronto. Então, depois do depoimento do ex-presidente Lula, a juíza poderá, então, já assinar a sentença. Para você ver como está próximo demais esse outro processo de ser concluído, né? Deve ser concluído esse ano ainda, Zé? Sim, com certeza. Sim, né? Logo depois do depoimento, a juíza está pronta para fica a cargo da juíza.